Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o nutricionista Vitor Alves e hoje aqui vou estar trazendo mais uma explicação para vocês hoje sobre a explicação do One Punch Man. Para quem não conhece, o One Punch Man é um anime, né, um desenho japonês que evidencia um mundo distópico, meio futurístico, onde na sociedade as pessoas decidiram se tornar heróis. E sobre esse personagem específico, ele é o personagem principal, que ele é o Saitama extremamente forte, que ele conta, né, nesse episódio que a gente vai estar reagindo, ele fala do treinamento dele, né? Vou explicar aqui, tentar explicar aqui um pouquinho para vocês de como funciona essa metodologia de treino dele, por que, que isso foge muito da realidade, por que algumas coisas se encaixam na realidade, enfim, bora pro vídeo. Como conseguiu ficar tão forte? Tudo bem, vou contar. Peraí. Não, é muito arriscado. Ele não pode permitir que descubram o segredo dele. Primeiro, isso é importante. Precisam seguir exatamente o meu regime de treinamento intenso. Eu levei 3 anos para ficar tão forte assim. Bom, já interrompendo aqui um pouco para falar um pouquinho das palavras iniciais dele. Primeiro, isso que ele fala tem que seguir exatamente meu regime de treinamento. Não necessariamente um regime de treinamento que funciona para uma pessoa vai funcionar para todo mundo, né? Isso a gente trabalha em cima do princípio da individualidade biológica de cada um. Às vezes, né, quando a pessoa está começando, a gente segue alguns padrões que são fundamentais no treinamento. Por exemplo, quase todo mundo que começa numa academia vai fazer lá suas séries de 3 de 15. É uma coisa interessante, sim, porque tem bastante evidência científica de que vai funcionar ali uma forma geral para um público mais geral. Mas quando a pessoa quer ganhar ali uma individualidade, quer trabalhar especificamente, isso vai ter que começar a ser afunilado para ver o que a pessoa precisa. Não necessariamente uma pessoa que é obesa vai seguir um mesmo regime de treinamento de uma pessoa muito magra que quer ganhar peso, entende? E ele falando sobre essa questão de seguir da rotina durante 3 anos, aqui a gente está extrapolando, né? Porque a gente está falando de um ser super poderoso, mas não, dependendo do seu objetivo, pode ser que isso demore mais ou até demore menos, dependendo do nível que você quer chegar. O importante é ter tudo sempre bem alinhado, tanto treinamento quanto a alimentação. Faça 100 abdominais, faça 100 flexões e 100 agachamentos. E depois corra 10 quilômetros. Faça isso todo santo dia. No começo, vai desejar a morte. Bom, a gente viu aqui o planejamento dele e a gente já tem eu já tenho algumas coisas para tá pontuando aqui, né? Primeira coisa que ele já falou, né, que é importante a gente ressaltar. Todo santo dia. Isso já começa uma coisa que é extremamente extrapolada. Às vezes a pessoa, quando ela está num sedentarismo muito constante durante muito tempo, tem pessoas que preferem trabalhar de duas formas principalmente, eu vejo. A primeira forma é a pessoa se cobrar sempre. Todo dia ela tem que ir para academia, porque isso já internaliza, vira rotina e, e aí a pessoa não desiste. Outra forma também que as pessoas trabalham é se a pessoa vai, se esse segundo indivíduo vai e ele é forçado aí muitas vezes ele acaba desistindo, por causa que para ele aquilo é mais um sacrifício e conseguindo inserir isso dentro da rotina já é um desafio. Então, ambas as formas tem seus méritos e seus deméritos. Ou a pessoa ir de menos ou a pessoa ir de mais. Por que, que de mais é ruim? Porque a gente fala dessa questão que é, na verdade, o corpo ele precisa de um tempo de descanso. Isso é necessário. Até atletas profissionais eles fazem períodos de descanso, ou então a gente vê na musculação muito falado do deload, onde existe ali uma semana, um período, ou até só um dia da semana, ou um mês, dependendo de como for. Isso é o treinador, o coach vai avaliar do quanto tempo a pessoa precisa de um descanso, seja ele ativo ou completo. Por causa que é exatamente aquela frase que é muito popularizada: é no descanso que o músculo cresce. E não só o músculo, é uma questão psicológica, tem um lado emocional também, tem toda essa parte que é necessário o descanso para você ter uma evolução também. É principalmente quando você, por exemplo, dorme,
que acontece ali uma liberação de GH, reconstrução muscular. Então, por isso que um dos três grandes pilares da atividade física, na minha opinião, é o treinamento, a alimentação e o sono. Se você tem um desses comprometido, e o sono entrando muito nessa parte também, indo para o descanso, você vai ter aí seus ganhos prejudicados. Entrando nesse detalhe que ele falou, no começo você vai achar que vai querer morrer, né? Vai ficar muito cansado. Isso é extremamente normal, dependendo do nível de destreinamento que a gente fala. O quanto que uma pessoa ali não é adaptada, né? Ela teve uma rotina muito sedentária a vida inteira, ou se praticou algum esporte foi muito pouco, muito superficial. E dependendo do nível que ele começou, que foram sem agachamentos, sem flexões, sem abdominais, e uma corrida de 10 km, é muito intenso para alguém que não é praticante de nada. Você não precisa começar correndo 10 km, isso provavelmente só vai levar uma lesão. E você vai acabar se frustrando pelo nível de cansaço que você vai ter. Mas vamos continuar. Mas nunca use ar-condicionado no verão ou aquecedor no inverno. Isso vai fortalecer a sua mente. Mesmo quando... Sobre isso do aquecedor e do ar-condicionado, é mais um lado psicológico, né? Tem algumas pessoas que fazem, principalmente em artes marciais orientais como Kung Fu, Taekwondo, Muay Thai, que são mais originais, são orientais, a gente vê as bases muito fortes lá. Eles fazem treinamentos em lugares extremamente quentes para aumentar esse ponto específico de lidar com o cansaço, né? Que a pessoa fica mais desgastada em um ambiente muito quente. E no frio, tem suas vantagens, né? Em relação, por exemplo, quando a gente vê as pessoas fazendo banho de imersão em gelo, esse tipo de coisa. Mas aqui é mais uma questão de trabalho psicológico necessariamente, né? Fortalecer a mente. Mas, de novo, isso a gente vê mais indo um pouco para essa parte de, por exemplo, lutadores. os meus braços faziam barulhos estranhos, eu continuava fazendo flexões. Isso aí acho que nem precisa falar aqui. melhor não, galera. 1 ano e meio depois, eu comecei a notar uma diferença. Eu tava careca. E eu tinha ficado mais forte. Aí ele colocou esse período de 1 ano e meio, né? Realmente, em 1 ano e meio você consegue ter um ganho expressivo aí de força, dependendo do seu estado inicial, mas sem dúvida, por exemplo, falando mais da minha área de conhecimento direcionada à musculação, ou até qualquer outra área, depois de 1 ano e meio você praticando aquilo com uma regularidade, você vai ver que seu desenvolvimento vai ser, se você comparar o seu ponto inicial com o seu ponto atual, vai ser muito expressivo. Às vezes as pessoas colocam idealizações de metas que são extremamente distantes. Ela está hoje sem nenhuma forma, o físico no início, completamente iniciante, e mira em um Mr. Olympia, um atleta pro, e isso acaba frustrando muito a pessoa. Então você tem que principalmente comparar os seus ganhos como você era atualmente. Você não precisa ficar conformado, sempre falando, eu não sou atleta, então eu não preciso desse físico ou desse desempenho. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é você estar se comparando com o seu início e você mirar na sua condição, na sua disponibilidade, onde você pode chegar. Treinamento. Não tem modificação cirúrgica, nem aprimoramento genético, só treinamento. Isso daí é uma frase importante, eu acho que aqui ele já conclui sobre o treinamento dele. Mas vamos ver mais um pouquinho. Que treinamento? Escuta, Janos. Em outras palavras, você tem que ficar careca de tanto treinar. Esse é o único jeito de ficar forte pra valer. O pessoal que fica brincando de nova raça humana e esse lixo de evolução nunca vai chegar tão longe. O senhor é muito... Bom, aqui ele concluiu essa parte falando do treinamento dele, né? Vamos entrar em alguns pontos aqui só para concluir essa ideia e explicar o treinamento dele. A primeira coisa, no anime, o direcionamento dele é essa parte mais da luta, né? Apesar de que ele ficou mais forte, ficou mais definido, teve essa evolução. Aqui a gente fala principalmente do princípio da especificidade. Mas o que é isso? Em termos simplórios ele foi direcionado, o treinamento dele foi direcionado para aquilo, para ficar mais forte e focar principalmente nesse desenvolvimento na parte da luta.
Isso, dependendo do que você faz, pode ser mais eficiente ou menos eficiente. Se você é uma pessoa que faz muito treinamento de força e você tem o objetivo de melhorar em luta e você não treina nada de como socar, como dar chute, fortalecimento de abdômen, fortalecimento de pescoço para aguentar a pancada, você não está fazendo um treinamento específico para o que você quer. Por mais forte que você seja, e se você der um soco ali em alguém, com certeza você vai ser melhor do que uma pessoa que não treina nada. Mas você praticar muito, der muitos socos, der muitos chutes, vai ser infinitamente mais proveitoso para o seu objetivo do que você fazer só o treinamento de força, ou que seja um treinamento de hipertrofia. Uma pessoa com músculo muito grande provavelmente não vai ser tão forte como uma pessoa que treina força diretamente. E não vai ser tão bom em lutar como uma pessoa que treina luta. Parece uma coisa meio óbvia, só que as pessoas às vezes esperam resultados de coisas que não tem muito a ver com o objetivo dela. Então, realmente, uma pessoa que treina força vai ter ali um desenvolvimento, uma hipertrofia. Mas se ela quer realmente ganhar força, ela tem que fazer treinamentos direcionados e específicos para aquilo. Uma coisa importante da gente estar ressaltando aqui é essa questão do platô. A gente vê que o Saitama ele faz principalmente treinos usando o peso do corpo, flexão, abdominal e agachamento. O que isso significa? Que uma hora, durante 3 anos, em algum momento, provavelmente ele vai atingir um platô. A não ser que ele comece a fazer um agachamento com um peso nas costas, uma flexão com um peso nas costas também, um abdominal segurando uma anilha ou alguma coisa do gênero, ou tentando fazer isso uma quantidade de tempo cada vez menor, uma hora o corpo dele vai atingir ali um platô e ele vai ficar, por causa que ele já não é exatamente para as pessoas que já são lutadoras ou fazem treinamentos calistênicos, não é um treino exatamente muito exigente. Então uma hora ele vai atingir um certo limite e vai ficar naquele limite. Entrando sobre o fato da corrida, a corrida é muito intensa. Provavelmente você quer fazer tem vários vídeos no YouTube de pessoas fazendo o desafio do treinamento do Saitama. A corrida é onde o pessoal mais pena por causa que é uma distância muito comprida e as pessoas não estão necessariamente muito condicionadas para fazer essa corrida e vão acabar tendo muito impacto no joelho, impacto no tornozelo e isso pode sim estar levando a uma lesão. Por isso que é, o ideal seria você quer trabalhar aí um treinamento de resistência, flexão, agachamento abdominal, você pode praticar esse cardio, só que de uma forma mais moderada, uma caminhada acelerada, e não precisa também ser os 10 quilômetros inteiros. Isso a gente avalia muito essa questão do cardio respiratório conforme o batimento cardíaco. Se você atinge uma frequência cardíaca de acordo ali com a sua idade, uma porcentagem razoável, você pode manter isso e você vai ter um desenvolvimento. Aí, de novo, que a gente falou da especificidade. Você vai aumentando essa frequência porque o seu corpo vai se adaptando e você vai evoluindo ali. Você vai melhorar o seu cardiorrespiratório, você vai ter mais mitocôndrias e você vai ter esse desenvolvimento. Mas se você começar de uma vez o mais intenso possível, você primeiro provavelmente vai ter a lesão que vai estar te impedindo de evoluir. Falando um pouco sobre a alimentação, que nesse vídeo não comentou, mas no anime ele fala que ele fazia 3 refeições, comendo no café da manhã podia ser só uma banana. Bom, fazendo ali uma avaliação rápida, ele consegue as pessoas, né, fizeram algumas avaliações que consegue ser feito o treinamento dele de essa parte de resistência em cerca de meia hora, 20 minutos, e a corrida ali o pessoal faz em 1 hora, 50 minutos mais ou menos. Algumas pessoas colocaram a corrida gastando 720 calorias, e ali o treinamento de resistência a gente vai chutar aqui, colocar umas 200 calorias, 300 calorias. Pro nível dele, só de gasto calórico de treinamento a gente tem aí cerca de 1000 calorias e mais 2000 calorias de uma dieta base, a gente está falando de 3000 calorias. Se a gente fosse dividir isso plenamente entre todas as refeições, a gente está falando de 1000 calorias por refeição. Isso a gente fala para ele se manter sem perder peso. Ele pode estar definindo perdendo gordura, só que fazendo isso de uma forma que ele só come uma banana no café da manhã, é um pouco complicado, entendeu? De construir massa muscular, de evoluir, por causa que a gente separa as fases, né? Como duas, principalmente, focando nessa parte de musculação e ganhos estéticos e até de força, em bulking e cutting.
Se a gente está num book, nosso objetivo é comer mais para crescer e se desenvolver mais. Falei isso também no vídeo do Bax, se você não viu, dá uma passada lá. Você come mais para você evoluir, ter mais ganhos e ter uma recuperação melhor, que é uma coisa importantíssima no caso dele, porque ele fazia o treinamento todos os dias. E mesmo comendo muito, sem o descanso apropriado, ele ia acabar provavelmente só se machucando e não tendo o resultado que ele deseja. E a gente tem a fase do cutting, que a pessoa quer perder um pouco de gordura, que isso vai ajudar mais pra frente, toda uma parte de metabolismo, ter menos gordura no corpo, ajuda com principalmente a parte estética e também com uma questão metabólica de você estar desempenhando. Então, nessa fase do cut, a gente reduz um pouco as calorias, menos aí do que essas 3.000, a gente fala de umas 2.500 calorias para a gente ter essa definição, que não é o caso dele, sabe? E ele acaba provavelmente comendo nessa quantidade, tendo um gasto, um desgaste muito grande por causa do excesso de treinamento todos os dias e, e acabar se prejudicando, aumentando ainda mais o risco de se lesionar. Agora, né, para a parte mais fundamental aí do vídeo, talvez para alguns, que é: o treinamento deixa careca? Não, pessoal, o treinamento por si só não vai estar te deixando careca. É um ponto importante de a gente ressaltar, por causa que a gente vê muitos fisiculturistas carecas, mas isso não necessariamente está associado, não diretamente está associado com o treinamento. No caso aí o anime dá uma extrapolada, mas muita gente faz essa ligação com o aumento de testosterona exógena, né, através de esteroides anabolizantes, com o fato de deixar careca. E realmente, a testosterona exógena ela tem esse efeito por causa do processo metabólico, de como ela vai estar se ligando, mas um fator importantíssimo com isso é o fator genético também. Nem sempre todo fisiculturista vai ser careca. E não é todo mundo que treina que vai ficar careca. É que as pessoas começam a treinar e ao passar do tempo, naturais, vai tendo essa predisposição genética ali a partir dos 25 anos, mais ou menos, e acontece, né? É um fator aí que muitas pessoas são predispostas a ter, né? A grande maioria dos homens. Mas em relação ao uso de esteroides anabolizantes, é muito frequente, muito comum. E aí sim, se você usa o suco, cuidado, que você pode ser o próximo careca. E pro vídeo de hoje era isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais sobre como funcionaria esse treinamento para você, aqui embaixo na descrição vou estar deixando o meu contato para consultoria. Se você puder estar deixando o like e um comentário nesse vídeo, eu agradeço muito. E é isso, até o próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau.